Fala, doutores e doutoras, muito bem-vindo a mais um Medcast. Hoje eu trouxe um convidado, Daniel Costa, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre marketing para a área médica. Daniel é o CEO, fundador da B2Med. Daniel, muito bem-vindo. Apresenta um pouco mais sobre você, sobre sua empresa e a gente começa nosso podcast. Bacana, Bruno. Então, como você me apresentou aí, eu me chamo Daniel, sou médico de formação. Atualmente estou como diretor executivo da B2Med, uma assessoria voltada única e exclusivamente para médicos, assessoria de marketing. Atualmente a gente trabalha com todas as especialidades, quase todas, na verdade, tem poucas que a gente não trabalha, em todos os estados do Brasil, e atualmente a gente está com mais de 140 clientes ativos. Isso daqui você traz tanto área de marketing, quais dores que você resolve do médico? Vamos falar em dois grandes cases que eu acredito que você vai ter aí no seu dia a dia. Você tem aquele médico que está iniciando agora, que ele tem uma clínica pequena e ele já está querendo se posicionar como uma autoridade. E você tem aquele médico que é mais velho, que ele já possui uma clínica e está sentindo que esse médico mais novo que começou agora está tendo mais cliente que ele. Me conta um pouco desses dois cenários, como é que vocês vivem isso dentro ali da B2Med? Bacana, excelente pergunta, na verdade. A gente, de fato, tem esses diferentes tipos de clientes e muito do nosso trabalho é pautado muito no tipo de problema que o cliente quer resolver. Os clientes que vêm pra gente, normalmente, eles têm uma demanda. Essa demanda varia entre aumentar a quantidade de clientes, então, de pessoas procurando consultório ou a clínica para poder ter procedimentos, ou aumentar o valor, o ticket dos procedimentos realizados. Essas são as duas grandes demandas que nós resolvemos. Na grande maioria das vezes, os clientes que estão começando a carreira médica, eles precisam de volume. Eles dificilmente conseguem ter uma movimentação no consultório de forma orgânica, pelo fato de que cada vez mais existem mais médicos no mercado, o que torna o ambiente naturalmente mais competitivo. E para esse tipo de cliente, normalmente o nosso trabalho tem muito essa finalidade de gerar demanda para o consultório. Como é que a gente faz isso? Depende da especialidade. Especialidades que são mais voltadas para a dor. Que tipo de especialidades a gente está falando aqui, Bruno? Cardiologia, ortopedia, reumatologia, ou seja, especialidades em que o paciente tem uma urgência para resolver o seu problema. Isso que eu ia comentar, tem uma urgência maior. Normalmente essas especialidades a gente consegue fazer um trabalho muito bom via Google. Então, a gente faz apenas uma estruturação do Google Meu Negócio, a gente cria uma landing page estratégica, validada, já feita com mais de 100 clientes, e através disso a gente coloca as campanhas de Google Ads para rodar. Na grande maioria das vezes, isso é o suficiente para poder gerar um bom volume de novas pessoas procurando o consultório do nosso cliente. Existem algumas exceções. Quais exceções são essas? Se o cliente ele tem um preço de consulta muito caro, um ticket muito elevado, na grande maioria das vezes o Google não é suficiente. Porque aquela consulta dele deixa de ser um objeto de necessidade e passa a se tornar um objeto de desejo, na verdade. Porque se colocando no lugar do paciente, vamos imaginar aqui que eu tô precisando de um reumatologista e eu moro em São Paulo. Quando eu pesquiso a média de mercado, é que eu vejo que os reumatologistas estão cobrando em média, em particular, R$600. Por que eu, como paciente, vou pagar R$1.000 na consulta de um reumatologista, sendo que eu posso pagar 600? Então, no Google, você não tem elementos de diferenciação suficientes para fazer com que você justifique o paciente a pagar essa diferença de preço. Isso você precisa fazer através de branding. E isso a gente faz através do Instagram. Então, quando o cliente vem conversar com a gente tem uma reunião diagnóstica antes de definir qual vai ser o plano do nosso trabalho, que a gente define exatamente isso. Quanto que o cliente cobra, onde é que ele atua, o grau de concorrência na região que ele trabalha. Com base nisso, a gente define, olha, para você, se a gente quer fazer esse trabalho aqui que você está buscando de aumento de clientela, não adianta a gente fazer um trabalho de Google isolado, a gente tem que fazer um trabalho combinado de duas plataformas por causa disso e disso e disso. Da mesma forma, o cliente, que é esse cliente já mais velho, mais consolidado no mercado, ele pode ter essas duas mesmas dores. Às vezes era uma pessoa que, por conta de ser mais antigo, não se atualizou e acabou ficando sem um ecossistema digital. Então, um cara que não tem site, que não tem Instagram, que não tem nada, então é meio que fazer um trabalho do zero para poder fazer com que essa pessoa seja vista e seja procurada pelos possíveis clientes. Ou existe outra possibilidade também, de um cara que já está mais consolidado no mercado, atendi um recentemente, inclusive, mas que ele era muito conhecido por operar apenas por convênio e ele queria fazer uma mudança de clientela, ele queria começar a operar pacientes apenas particulares. Aí já é um trabalho um pouco mais complexo, porque você tem que meio que desconstruir a marca do cliente e reconstruir ela novamente em cima dos pilares pautados para a comunicação que ele quer passar para esse novo perfil de paciente. Então, é um trabalho que é bem individualizado de acordo com cada cliente, na verdade. Esse perfil que a gente está entrando agora, do médico, né, que ele está iniciando, posso estar errado, mas assim, ele está mais sujeito a aceitar, muitas vezes ele dá uma redução ali nos valores de consulta, e esse mais antigo
antigo, mais velho, né? Ele muitas vezes já tem um valor ancorado, para ele acho que é mais difícil baixar. Existe esse tipo de diferenciação entre os dois? Existe. Normalmente, quando a gente está começando um trabalho com um médico mais novo, nós sempre recomendamos que esse médico tenha um ticket de consulta igual ao mercado ou discretamente abaixo. Tá. Porque o que ele precisa... Igual do mercado, você diz igual da internet. Precificação da internet. Igual da concorrência local. Tá. Vamos supor que o meu cliente seja um gastroenterologista de Fortaleza. Tá. E a gente percebe que as consultas particulares dessa especialidade nessa cidade giram em torno de R$350. Ah, entendi. Você faz essa pesquisa antes. Sim. Tá. Então a gente precifica com base na concorrência. Tá. Quando o cliente está começando. Porque é muito mais fácil a gente ter uma margem financeira mesmo para que a gente consiga correr o risco de trocar esse preço depois de já ter uma agenda consolidada, uma clientela consolidada, do que já começar colocando o preço lá em cima, tendo a dificuldade de encher essa agenda com esse preço lá em cima. É muito mais fácil. E depois que você já tem uma clientela consolidada, que você já gera receita, Tá. você pegar uma parte dessa receita, investir num plano de marketing, de reestruturação de branding, etc, etc. E com isso, conseguir atingir o objetivo de aumento de ticket da consulta, Sim. do que você partir do zero e querer começar a cobrar mais caro do que a sua concorrência. É como você querer pegar o trem andando e sentar na janela, né? Sim, sim. Então existe essa diferenciação. 100%. Tá. Esse dono dessa clínica, né? Que ele tá hoje, tá sentindo essa dor, que não tem paciente, ou enfim, que tá querendo aumentar o faturamento. Da onde ele te encontra? Onde que surge o Daniel Costa na vida dele? Através de indicação? Você tá através das redes sociais? Como é que funciona? Bacana. Então, seria muito hipócrita da nossa empresa se nós não usássemos o que nós fazemos para os nossos clientes para poder atrair clientes para a gente. Tá. Então, 70%, 60% a 40% hoje da nossa aquisição de clientes é oriunda do tráfego pago. Tráfego pago da onde? Tráfego pago do Meta Ads, principalmente, né? A gente roda um funil de sessão estratégica, então anúncio tocando na dor ou gerando desejo, cai na landing page. Nessa landing page a gente explica um pouco melhor o que é o nosso serviço, com quem nós trabalhamos, com quem nós não trabalhamos, o que nós fazemos e o que nós não fazemos. E aí a pessoa clica, preenche o formulário. Caso ela preencha ali critérios mínimos de qualificação, Sim. que para nossa realidade é com base no faturamento e na especialidade, a nossa pré-vendedora vai chamar, vai qualificar novamente. Sim. E vai marcar uma reunião com o meu vendedor. Tá. Então, esse é o funil de sessão estratégica que a gente usa para rodar via tráfego pago no Meta Ads. Tá. Nós também geramos tráfego para essa landing page através do Google. Então, a gente também roda campanhas de rede de pesquisa no Google com o mesmo funil, basicamente. Tá. Só muda a origem do lead. A gente também tem um YouTube, que tá até meio parado, inclusive, mas a gente tá colocando mais energia nisso pro próximo semestre. Até a gente tava conversando aqui nos bastidores. Sim. Que o custo do lead tá ficando cada vez mais caro, tá cada vez mais difícil conseguir gerar leads de forma paga. Sim. Então a gente tá querendo mesclar estratégias de conteúdo orgânico com conteúdo pago para poder diminuir esse custo por lead. Então a gente deve investir mais nisso, mas ainda assim, com o YouTube ainda parado, ainda gera ali uma venda ou outra. Sim. Indicação também bem forte, então assim, vamos supor, a gente fecha em média por mês entre 20 a 25 novos contratos. Nossa, legal. A gente fecha bastante contrato. Desses 20 a 25, em média ali de 20%, todo mês vem através de indicação. Nossa, bom. Mas vocês fazem algum trabalho de indicação premiados? A gente tem um funil de indicação dentro da empresa. Legal. A gente tem algumas categorias ali de clientes, para os clientes que são mais... que tem um melhor relacionamento com a marca, que já indicaram pessoas antes e que essas indicações têm um bom perfil de cliente. Que bom perfil seria esse? Cara, um perfil de cliente colaborativo, de que entende que o trabalho não acontece do dia pra noite, que ele vai ter que sim participar do processo, que a gente não vai conseguir fazer tudo por ele. A gente oferece um sistema de indicação diferenciado para esse tipo de cliente, que é o seguinte: o cliente indica alguém pra gente, 50% da mensalidade do mês seguinte ele é reduzido. Sim. Se ele indica 2, a mensalidade dele é de graça. Nossa, da próxima mensalidade. Exato, a mensalidade do mês seguinte, Mês né? seguinte. Para clientes, no geral, a gente tem um plano de indicação ali comissionado também, que também é um desconto, mas não dessa magnitude. Sim. Mas a gente já pega os clientes que são meio nossos parceiros e a gente incentiva essa parceria de forma mais forte, porque financeiramente é muito interessante pra gente, porque quando a gente pensa em negócio, basicamente tudo é LTV sobre CAC. Tá. Que é o tempo que esse cliente fica na casa multiplicado pelo quanto de receita ele gera,
multiplicado pela margem de contribuição. Se essa razão for positiva, preferencialmente acima de 3, isso significa que o seu negócio é lucrativo. Na grande maioria das vezes, o cliente que vem através de indicação, pelo perfil dele, ele tende a ficar muito tempo com a gente. A gente já fez essa cohort lá na empresa, a gente já verificou que os clientes que vêm de indicação, eles tendem a ficar... Nossa retenção média é ali de 6 a 8 meses. Os clientes que vêm de indicação ficam no mínimo 12 meses. Então eu posso pagar mais caro para ter esse cliente na minha cartela. Sim. Então faz muito sentido ter esse incentivo a mais para os clientes que têm o perfil que eu busco dentro da minha empresa. Sim. Então assim, 20 a 25% desses novos clientes, desses 20 a 25 novos clientes que entram por mês, vem através de indicação. Sim. E aí também tem um canal relevante que é através de parcerias estratégicas. Então, eu tenho alguns parceiros estratégicos de diferentes áreas dentro do ecossistema médico. Então, tem gente que trabalha com reembolso, eu tenho gente de grandes empresas, de tecnologias médicas mesmo, que a gente tem uma oportunidade de parceria ali. Então, a pessoa comprou uma tecnologia daquela empresa, essa pessoa vai ganhar 4 meses custeados pela empresa da minha assessoria. Entendi. Então isso também gera um volume grande de clientes pra gente. Mas 70% a 60% ali da nossa aquisição de novos clientes vem através do tráfego pago, especificamente do Meta Ads. Sim. Doutor e doutora, tá aproveitando esse conteúdo e vai conseguir aplicar dentro da sua clínica? Não deixe de conversar com os nossos especialistas e tenha também uma contabilidade especializada na área da saúde. Os links estão aqui embaixo. Bora pro conteúdo. Trazendo esse tema da indicação, né? Pelo menos eu sempre falo pros contadores, né? Muitas vezes você tem um ouro dentro do seu próprio escritório ali, você não tá ativando, né? Você não tá solicitando indicações, né? Indicação premiada, você, contador, tem que solicitar. Não adianta achar que seu cliente vai acordar de manhã e vai, naturalmente, ele, vou indicar, né? Claro que acontece também, mas... para você ter uma recorrência de indicações, é necessário também que você lembrar muitas vezes o cliente que ele tem que fazer aquilo. Dentro do mundo médico, do dono da clínica médica, existe essa possibilidade, vocês ensinam ele também a se aproveitar dessa parte de indicação? Tem essa estratégia vinculada com ele também? Excelente pergunta. A gente não faz isso de forma direta, mas de forma indireta. Como é que isso funciona? Todos os clientes que nós trabalhamos, a gente faz uma estratégia, a gente também implementa um CRM para os nossos clientes, tá? Ah, legal. Então, nesse CRM, quando a secretária arrasta o card do cliente para a etapa de pós-consulta, ela recebe um lembrete para poder lembrar esse cliente de avaliar o médico no Google Meu Negócio. Então, ela manda um link, que a gente já deixa fácil para ela. E muitas vezes a gente também imprime uma plaquinha. Sabe aquelas plaquinhas que tem no consultório? Avalie nosso estabelecimento. Sim. A gente tá dando isso de presente para os nossos clientes agora. O cliente fecha o contrato com a gente dá uma plaquinha dessa com QR Code. Que a pessoa já na hora ali. Exato. Pessoalmente. Então a gente fomenta prova social dentro do Google Meu Negócio e dentro das outras plataformas de avaliação que tem, né? Então, não é uma forma ativa de indicação, até porque acho que aí entraria em algumas questões éticas aí do próprio CFM. Sim. Mas é uma questão de como a gente usa uma consulta bem sucedida, uma consulta que a paciente ficou feliz, como mecanismo para gerar novas consultas. Isso funciona muito bem. Nossa, eu tenho um grupo comigo mesmo, né? Uhum. Aí eu coloquei assim, pedir avaliação pós abertura da empresa. Sim. Que realmente é uma boa ideia. Você, contador que está fazendo a abertura de uma empresa, logo depois que você conclui, né, o momento de êxtase do cliente, você pedir uma avaliação no Google Meu Negócio. Isso também vai te ancorar dentro do Google com um escritório de qualidade, uma clínica de qualidade. Comenta um pouco sobre esse produto do CRM que você comentou. É um produto de vocês fizeram um layout ou você tem uma parceria com uma empresa de CRM? Como é que funciona isso? Bacana. Só antes de falar sobre isso, cara, você tocou num ponto que é muito importante dentro da jornada do cliente, dentro de qualquer empresa, né? E a gente aproveita muito isso aqui. Quando o cliente entra, a gente tem mapeado já quais são os aha moments que esse cliente tem dentro da nossa companhia. É o momento de êxtase, o aha. Quais momentos são esses, cara? O momento que a landing page do cliente está pronta. A gente tem uma equipe de design muito top e na grande maioria das vezes, quando a gente apresenta a landing page pro cliente, o cliente ele fica em êxtase, né? Como você trouxe. Então a gente aproveita esse momento para pedir indicação. Então, primeiro resultado positivo do cliente. Gerou uma cirurgia, gerou um procedimento caro. Não esquece de mim. Então a gente tem um time de sucesso do cliente dentro da empresa. Exato. Esse time hoje tem 4 integrantes, tem uma head e 3 outras integrantes, que elas são treinadas com base na jornada do cliente dentro de cada plano dentro da empresa, que hoje a gente tem diferentes planos, e cada plano tem diferentes jornadas. Então tem diferentes aha moments. Então essas meninas são treinadas para poder coletar essas indicações, e não só coletar essas indicações, mas também promover upsells e cross-sells dentro da empresa. A gente tem outra empresa dentro do nosso grupo, que é a Foltz Concierge, que é uma empresa de prestação de serviço de secretária. Eu terceirizo a mão de obra de secretária pro meu médico, e isso de forma remota. Então, não é incomum a gente perceber, inclusive foi por isso que a gente resolveu fazer essa aquisição no nosso grupo. Não é incomum a gente perceber que o marketing dá perfeito e aí chega no WhatsApp do nosso cliente 1 hora para responder a mensagem, um atendimento com vários erros de português,
não gera autoridade, não se conecta com o paciente, a gente acaba perdendo muitas vendas por causa disso. Então, o meu time de sucesso do cliente é treinado para poder entender quais são as dores que o meu cliente tem. Com base nisso, a gente já oferece a solução para ele. Sobre a questão do CRM que você trouxe, a gente pegou um software gringo que tem uma possibilidade de white label. Sim, você pode editar ele. A gente transformou esse white label na nossa cara, né? Colocou o nosso branding ali. Sim. E a partir disso a gente configurou as nossas automações que tem diferentes características de acordo com o tipo do cliente. E se o dono da clínica quer que você faça a parte comercial, você acopla ali a sua empresa nesse CRM dele e você entra nessa jogada junto. Atualmente, a gente está usando outro software para a sua empresa porque esse white label que a gente contratou é bem caro. Tá. E assim, tem um problema também, é que esse white label ele não tá 100% traduzido. Tá. E as nossas secretárias não são todas que entendem muito bem o inglês. Sim. A gente usa outra ferramenta, mas que cumpre mais ou menos o mesmo propósito. Entendi. A gente pega esse nosso CRM que nós temos e a gente treina a secretária do nosso cliente para poder usar as coisas ali dentro. Mas ele facilita muito porque ele já tem várias automações ali. Você falou agora dessa empresa, eu falei, cara, não é possível que alguém não tenha uma empresa de secretárias. Eu já fiz outros podcasts contra os médicos. Eu falei, se é uma dor tão forte, né? Que a gente sabe, muitas vezes, eu principalmente converso com muitas secretárias, né? Mas não na parte de comercial, né? Mas a gente sabe quantas clínicas tem hoje que muitas vezes nem secretária tem para atender um pedido de uma aquisição de um paciente ali, né? Sim. Ou não é treinada, ou muitas vezes ela tá dividindo o tempo administrativo dela com a parte comercial. E a gente vê hoje que os médicos, né? Que realmente estão dando certo e que estão fazendo faturamentos significativos, ele entendeu que ele precisa ter um departamento comercial dentro da clínica. Comenta um pouco sobre isso. Excelente, Bruno. Não é incomum, cara, a gente pegar uma secretária faz tudo. Né? Isso é muito ruim, porque ela não faz tudo e não faz nada. Não é nada. É aquela secretária que é responsável por emitir nota, por fazer cobrança, por recepcionar a pessoa dentro do consultório. E aí quando chega no WhatsApp dessa secretária, o atendimento tá péssimo. 3 horas pra atender, quando responde. Cara, recentemente eu tava em Salvador, eu tava com uma sensação de corpo estranho no olho. Eu sou de Salvador, né? Aí eu fui visitar meus pais, agora no feriado de Corpus Christi. Eu tava com a sensação de corpo estranho no olho e tava precisando marcar um oftalmologista. Aí eu mandei uma mensagem para um estabelecimento que tinha lá, sério, sem brincadeira. A mulher me demorou 1 hora pra me responder. Aí ela, não sei o que, tem um horário aqui, tal e tal hora. Eu ainda fui super educado na resposta. Falei, não, já marquei em outro estabelecimento, assim. Sim. Mas a vontade que tinha era de falar, cara, desse jeito você não vai conseguir. Você vai quebrar. Não, às vezes o doutor nem sabe o que tá acontecendo. Não, nem sabe, cara. E esse é um outro problema muito importante, cara. E nem tem controle, né? Deveria ter. Esse é um problema grandíssimo, é que o médico, ele tem na cabeça dele de que basta pra ele saber ser um bom médico, saber fazer uma boa consulta, um bom diagnóstico, um bom tratamento. Cara, isso nos dias de hoje, século XXI, é insuficiente. Não dá para o médico querer se destacar, ter sua clínica, enfim, ter um bom volume de pacientes, se ele também não coloca o chapéu do gestor. Ele tem que ter, sim, reuniões de gerenciamento com o seu time, ele tem que ter uma rotina de passagem de feedback para suas secretárias, de análise desses atendimentos. Idealmente, ele tem que criar um script para ela e tem que verificar se esse script está sendo seguido ou não. Então, assim, existe essa cultura, infelizmente, de que o médico não precisa saber disso, então ele acaba terceirizando isso pra todo mundo e, na grande maioria das vezes, isso acaba não sendo feito da melhor forma possível. A maioria das vezes, delargando, né? 100%. Nem delegando. Exato. Muitas vezes eles delargam na mão de uma secretária. A gente pode também culpar 100% a secretária, né? Até porque, às vezes, ela nem teve o treinamento para aquilo, nem sabia que tinha que fazer aquilo e vai fazer a venda, muitas vezes, principalmente se for high ticket, né? Sim. Um médico, doutores e doutoras, tá? Que tá vendo esse vídeo agora. Daniel tá aqui, você que vende, né? Faz as cirurgias, né? Procedimentos de valores expressivos. Você precisa ter um departamento comercial muito bem segmentado, com pessoas capacitadas para trazer justamente todo o detalhamento de como vai ser a cirurgia, da precificação, como pode ser feito um pagamento. Não adianta você querer vender high ticket hoje em dia, principalmente para a juventude que a gente tem hoje, que provavelmente a demanda da sua cirurgia, uma pessoa de 25 anos, 30 anos, 35 anos, e você não tem um mínimo de conversa ali pelo WhatsApp, né? Acho que é importante destacar isso. Extremamente importante, Bruno, porque não é incomum a gente, assim, o médico, você vai entender muito bem o que eu tô falando agora. Ele tem uma confusão muito grande entre o que é a pessoa física e a pessoa jurídica. Sim. Entra um dinheiro no caixa da empresa, o médico já coloca na cabeça que aquele dinheiro é o dinheiro dele. Mas ele esquece que dentro desse dinheiro ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar a secretária, ele tem que comissionar a secretária, isso se ele quiser ter uma boa secretária. Exatamente. Então, assim... Depois a gente vai entrar nesse tema de comissão. Não, a gente vai entrar sim. Mas, cara, esse é um problema seríssimo, porque o médico, ele associa na cabeça dele
que, não, entrou na minha pessoa jurídica, imediatamente é o que eu vou retirar. E não dá pra ser assim, ele tem que pensar o consultório como uma empresa. Pensando no consultório como uma empresa, ele vai fazer uma orçamentação, ele vai falar, olha, do que entrou aqui de faturamento, X eu vou gastar com folha, X eu vou gastar com aluguel, Y eu vou gastar com não sei o quê. E ele faz ali uma estrutura de custos que na grande maioria dos médicos, eles nem têm isso, né? Eles nem sabem, nem pensam dessa forma. Então, assim, os médicos, eles são muito reticentes em investir no crescimento da empresa, porque eles associam que todo o dinheiro que entra na pessoa jurídica é deles. Então eles pensam, pô, mas eu vou estar deixando de botar 3 mil no meu bolso pra poder estar comissionando a secretária, ou então pra poder estar investindo no meu consultório. Mas é difícil, porque as pessoas dificilmente têm, os médicos, dificilmente eles têm essa visão. E existe uma comissão ideal para uma secretária? Como é que vocês, pelo expertise que você tem de mais de 140 clientes aí na área médica, que você vê que é uma prática de mercado, né? Vamos falar de novo para os dois casos. Para o médico que é novo, está começando agora a clínica, e para o médico que algumas vezes ele já é um cara expert, tem todas as suas graduações, ele é um cara muito bom, bem caro no mercado, mas nunca precisou vender, né? Nunca precisou ter uma secretária para vender o serviço dele. Como é que essas remunerações? Bacana. Cara, eu tinha um cliente, esse cliente infelizmente teve alguns problemas financeiros, acabou tendo que sair da empresa. Mas esse cliente, ele chegou a me falar uma vez que a secretária dele chegou a tirar 7 mil num mês. E me disse que uma secretária dessa não vai vestir a camisa. Porra. Ele era um cirurgião, não tá vivo ainda. Ele continua exercendo. Continua exercendo. Ele é cirurgião vascular e a secretária ela ganhava um comissionamento por agendamento. Então, na verdade, não por agendamento, por consulta realizada. Tá. Porque assim, a secretária ela tem que fazer a pessoa comparecer no consultório. Exatamente. Não é só agendamento, ela tem que entrar em contato antes, tem que confirmar, etc, etc, etc. Sim. Esse comissionamento pode ser variável, tá? Até X comparecimentos você vai ganhar R$10, passou de X você vai ganhar 15, bateu o supermetro você vai ganhar 25, né? E a depender do papel que essa secretária exercer também, em clínicas maiores é comum que a gente tenha o comercial 1 e o comercial 2. Tá. O comercial 1 é a pessoa que é responsável por fazer o paciente aparecer na clínica, e o comercial 2, no caso de uma cirurgia plástica, por exemplo, é a pessoa responsável por fechar o procedimento. Caso sejam pessoas diferentes... Porque nem sempre o comercial 1 vai ter todo o detalhamento que vai ser necessário ser feito para a pessoa, né? Exato. A pessoa vai ter que ir lá para fazer a consulta e o doutor vai passar o que vai ser feito para esse comercial 2. Exatamente. E o comercial 2 é o cara que vai fazer todo o encantamento para vender ali 20 mil, 25 mil, 30 mil reais. Exatamente. E aí o comissionamento dessas duas pessoas, caso sejam duas pessoas, deve ser diferente. O comercial 1... ele deve ser comissionado pela presença do paciente no consultório, na clínica, e o comercial 2 ele deve ser comissionado em cima de uma porcentagem do valor da venda. E aí essa porcentagem vai depender muito de acordo com a margem líquida de cada procedimento, né? Mas não é incomum também, por exemplo, esse meu cliente que eu comentei, ele tinha apenas uma secretária que fazia as duas coisas. Ela fazia tanto a confirmação do comparecimento dentro da clínica, quanto também fazia a venda dos procedimentos, né? Que eram procedimentos de menor complexidade, era o procedimento de varizes, né? Então, ela ganhava comissão tanto sobre o valor do procedimento quanto por consulta realizada. Entendi. Então, quando a gente está falando de um ticket muito alto, normalmente é normal ter dois bem comerciais. Comum, bem comum. A pessoa que vai trazer o paciente até a unidade, né? Seria o comercial 1. Uhum. O comercial 2 é o que vai encantar, vai fazer aquele orçamento para fazer a venda ali dentro da pessoa. Na grande maioria das vezes, eu até recomendo que o comercial 2 seja feito pelo próprio médico. Tá. Porque dificilmente algum vendedor vai ter uma taxa de conversão maior em algum procedimento do que o médico propriamente dito. Muito difícil. O closer ser o médico mesmo. É o ideal. Tá. O problema é que nem todos os médicos se sentem confortáveis nessa posição. Isso que eu ia te falar. E tem muito médico que não sabe vender, vai passar preço, começa a tremer ali e aí você perde a venda, entendeu? Mas dificilmente a taxa de conversão de um vendedor, por mais especializado que ele seja, vai ser maior do que a do médico. E também assim, né, dando um insight pro médico. Não quer dizer que você vai passar o preço, que você vai negociar a forma de pagamento, né? Não sei se eu tô falando uma besteira. Muitas vezes o médico ele pode apresentar o valor, pode apresentar a cirurgia, tudo que vai ser feito, mas um processo 2 de como que vai pagar, se vai ser em 10 vezes, de uma vez, aí esse processo ele poderia terceirizar para uma outra pessoa. Com certeza. Cara, inclusive você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de forma de pagamento. Não só para médicos, mas, cara, como um todo, assim, a gente tá agora, como eu comentei com você, a gente tá com um grupo de mentoria para donos de agência, e se eu não tivesse uma forma de pagamento facilitada para os meus alunos, eu acho que eu não teria metade dos alunos que eu tenho hoje. Então, assim, você ser flexível com as formas de pagamento, às vezes fazer uma entrada aqui, então fazer um pagamento progressivo, no primeiro mês você paga uma parcela X, depois você paga um pouco mais e tal. Você mostra pro cliente que você tá disposto a dar um jeito de fazer com que aquele cara se torne seu cliente. Sim. E os médicos, cara, principalmente os médicos, assim,
que trabalham com tickets maiores, os caras não estão nem aí pra isso. Eles passam o ticket e falam assim, 25 mil tem que pagar à vista, entendeu? E, cara, não é todo mundo que tem 25 mil pra pagar à vista, entendeu? Exato. E aí o cara, às vezes, vai perder um lead porque ele não sabe, às vezes, negociar uma condição de pagamento. Uma condição de pagamento. Isso aí me trouxe um insight, não sei se você conhece, do Mad Million, é o Leonardo... Léo Guarda. Eu sei quem é. Você sabe quem é? Sei. E, cara, ele me deu um insight de uma venda, né, que ele faz, que eu achei, cara, fenomenal. Principalmente pra high ticket, né? E ele dá sempre esse insight assim. Muitas vezes o doutor, que ele tá vendendo high ticket, uma cirurgia de 40, 50 mil, né? E aí na automação dele, se o cliente acha aquele valor muito expressivo, que ele não vai conseguir pagar, depois de X dias ele volta à automação e fala o seguinte, ó, eu não consigo fazer a cirurgia com o doutor X, que é o cara top, mas eu consigo te marcar uma reunião, marcar uma consulta com o doutor, que ele teoricamente é um nível mais baixo, por X valor. Então assim, existem alternativas muitas vezes que o doutor nem sabe que ele poderia se utilizar para mesmo assim converter aquela lead, não sendo com ele, mas sendo muitas vezes com um aluno dele, com uma pessoa que esteja abaixo dele, um médico que é parceiro dele ali. Acho que isso também é possível, né? Com certeza, cara. O importante é não perder venda, né? Exato. Eu sempre falo isso. A negociação é você definir ali uma perda máxima que você pode ter dentro de qualquer negociação. E eu acho que isso é exatamente, cara. É muito melhor você fazer uma cirurgia por um ticket menor, ou então passar isso para alguém e ganhar uma comissão em cima disso. Sim. Às vezes nem comissão. É bem comum trabalhar com parcerias dentro da empresa que não existe comissionamento. Eu indico você me indica, nós conhecemos o nosso trabalho, nós sabemos que nós fazemos um bom trabalho. E isso, cara, muitas vezes é muito mais benéfico você deixar aquela lead ir embora, né? Porque aí você consegue ainda assim ganhar ali uma remuneração por aquela lead, não foi naquele preço expressivo, não teoricamente queimou seu nome, né? Você ainda continua com a precificação lá em cima, mas você está se utilizando de uma base embaixo de parceiros que você tem para você conseguir fazer aquele faturamento. Perfeito, né? E quando a gente fala em tráfego pago, o valor investido para captar aquele lead já foi pago. Já foi pago. Então, o custo já tá oferido. Qualquer coisa que você puxar ali para você é lucro, né? Tratando-se agora da parte da secretária, tá? E voltando para aquela sua empresa que você tem, qual é o nome da empresa? Foltz. É o sobrenome da fundadora. Ela foi fundada principalmente por essa dor que o dono da clínica tem em conseguir atender aquele lead, porque legal, você ajuda o cara do marketing, né? Você faz ali a landing page, você faz tudo, mas se o cara não tem uma secretária boa, não adianta nada, você fez todo um trabalho que vai morrer ali na secretária. Como que funciona essa sua empresa? Por exemplo, eu sou um médico, tenho uma clínica, cara, não tenho saco para ter secretária, eu quero terceirizar com você. Como que funciona isso? Bacana. Basicamente, ele coloca na nossa mão o setor comercial dele. Então, a gente pega um telefone pra gente, não um telefone, né, mas um número de telefone. Tá. A nossa empresa passa a se tornar a central de atendimento da clínica desse médico. Tá. E a partir disso a gente começa a conduzir os leads. Esse médico, ele vai ter acesso a um CRM, a um dashboard, em que ele vai poder ver exatamente quantos leads chegaram, a origem de cada um desses leads, qual foi a taxa de conversão, quais foram as objeções, tudo isso bonitinho em dashboard pro médico acompanhar em tempo real. Doutor e doutora, tá aproveitando esse conteúdo e vai conseguir aplicar dentro da sua clínica? Não deixe de conversar com os nossos especialistas e tenha também uma contabilidade especializada na área da saúde. Os links estão aqui embaixo. Bora pro conteúdo. Legal. E como é que funciona a questão quando, por exemplo, existe uma metodologia quando a venda de uma consulta simples e existe uma metodologia para quando é uma venda de um valor alto? Existe. E principalmente nessa sua empresa que é terceirizada, por exemplo, tem um caso de você simplesmente mandar mensagem pro WhatsApp e tem um caso que realmente você precisa fazer um zoom ali com a pessoa e explicar para ela tudo que vai ser feito. Como que funciona? É por valor, por tipo de cirurgia? Qual que é a diferença? Como a gente só faz o comercial 1, né, pelo menos até o presente momento, que seria essa venda da consulta em si, nós fazemos todas as vendas ali pelo WhatsApp. Quando é muito necessário, a gente faz uma ligação. Tá. Mas na grande maioria das vezes não precisa. E o diferencial que faz com que a gente tenha taxa de conversões altas, né? A nossa taxa de conversão, a média das nossas secretárias é de 17%. Nossa. É bem alta. Eu sei, pela experiência que eu tenho no mercado, que a média de mercado morre ali em 7 a 10%. Então, a gente tá falando do dobro de conversão. Exato. É muito, né? Mas o que a gente percebe que tem de grande diferença é o tempo de resposta. Tempo de resposta muito rápido. Não tem erro de português. Elas são extremamente treinadas nisso para que isso não aconteça. Elas são extremamente empáticas. Então, assim, não parece que tá sendo conduzida uma venda ali, mas na verdade tá. Sim. E isso é intencional. E elas são muito boas em aumentar a autoridade do médico no WhatsApp, entende? Então, assim, todas as mensagens são feitas de forma bem intencional para que aumente a probabilidade de se fechar
uma consulta de um ticket maior. Entendi. O médico, quando ele contrata o seu serviço, né? Você fala só nessa parte de marketing, vendas, ou você também traz para as outras temáticas dele? Gestão, equipe, como que funciona a B2Med para essas outras áreas? Existe esse serviço ou não? Não existe, a gente acaba dando uns pitacos ali. Tá. Você vê demais que acontece bastante no mercado, né? Sim. A gente acaba dando alguns pitacos ali, às vezes a gente faz as reuniões com os clientes para tentar entender, tá, beleza, a gente já chegou até um nível aqui de maturação de campanha, já tá tendo lucro, e agora, o que é que a gente faz? Aí a gente faz meio que uma consultoria de negócio, entre muitas aspas, mas isso não é um produto. A gente tá até pensando em desenvolver algo nesse sentido, mas atualmente a gente não tem isso, principalmente a parte de marketing e vendas. A gente não entra nessa parte de estruturação financeira, estruturação contábil, de gestão mesmo, criação de processos, tanto processo operacional padrão ali para secretária, tanto de contratação, desligamento, enfim, a gente não entra nisso. Porque às vezes o cara também ele tá mais interessado na parte de aumentar o faturamento, né? Normalmente a dor maior dele é ver que pessoas que são menos experientes que ele faturando muito e ele ali tá sabonetando, né? E cara, não existe problema que não possa ser resolvido com vendas, né? Assim, você vende, você gera caixa, com caixa que você gerou, você contrata uma consultoria de gestão. Sim. E você resolve o seu problema. Exatamente. Então, essa foi a história da nossa empresa. A gente cresceu, teve um crescimento absurdo. Inicialmente as coisas não eram tão organizadas, era meio que artesanal. Isso era ruim, porque a gente acabava demorando muito mais do que o necessário para poder entregar o que a gente precisava pro cliente. Mas a gente gerou caixa. Com esse caixa a gente acabou arrumando a casa depois. E fala pra gente algum case de sucesso que você viu assim que, pô, esse doutor aqui, realmente a gente pegou ele num patamar aqui e a gente entregou ele num patamar 10x, 20x. Cara, a gente tem alguns cases, assim, de diferentes especialidades, né? Tem um case de uma cliente que é uma cliente querida nossa, que já tá com a gente há uns 2 anos aí, que é a doutora Maraia. Ela é dermatologista lá de Curitiba. E quando a gente pegou ela já era consolidada no mercado, mas acho que ela era muito mais esse perfil, né? Ela tava vendo, poxa, talvez ali tô perdendo um pouco as vendas. Ela não queria ficar para trás. Mas aconteceu um movimento muito legal com ela, que foi o seguinte: depois de um tempo grande de relacionamento ali, de trabalho, ela entrou em contato com a gente e falou: olha, hoje os pacientes que vocês estão mandando pra mim através da internet são melhores do que os pacientes que vinham pra mim através de indicação. Eles entendem mais o valor do meu trabalho e eles pechincham menos. Ela trouxe isso pra gente, então acho que esse é um típico resultado que a gente entrega e entende que a gente conseguiu gerar bastante valor. Tem outro cliente também, que é um cirurgião geral de Goiânia. Ele trabalha ali com cirurgias no ticket médio ali mais em conta, tá, para poder pegar aquela demanda do SUS ali. Uma precificação mais popular. Isso, que não para aquela pessoa que talvez não queira esperar na fila por muitos meses. Sim. E quando a gente começou o trabalho com ele também dava muitos plantões, ele precisava de vários vínculos empregatícios para poder pagar as contas, né? 6 meses depois, esse cliente pediu as contas dos plantões, vive só do consultório. Nossa, eu tenho um caso desse aqui dentro do escritório, de um cliente, que assim, foi engraçado, ele reduziu o preço da consulta e faturou mais, mas qual que foi a história, né? Ele parou de atuar aqui em São Paulo e aí ele abriu uma clínica em Campos do Jordão, só que ele atende o grande público, né, de Campos do Jordão, só que ele reduziu o preço para justamente pegar essa galera que tem um dinheiro para pagar um pouco mais, né, não quer ser atendido pelo SUS e quer ser atendido por um médico particular. Ele falou assim: eu tô querendo parar para descansar e não consegui, minha agenda agora tá lotada 3 meses para frente, eu não tenho... Por quê? Porque é questão de precificação, né? Pô, o SUS vai ser de graça, mas cara, às vezes você tem 200, 250 reais pra pagar uma consulta, a pessoa vai preferir pagar porque ela já agenda rápido e já faz, né? Então, existe esse mercado também. Não, existe. Eu acho que isso é um conceito de negócio, né? Existe muito dinheiro nos meios, assim. Então, por exemplo, terminei de ler um livro recente de um copywriter americano que eu gosto muito, que é o Dan Kennedy, que ele fala que ele ganhou muito dinheiro com isso há 30 anos, na década de 90, que é o seguinte: no mercado americano, nessa época, década de 90, existia muitos cursos bem baratinhos para quiropratas e existiam muitas coisas muito caras para quiropratas, tipo assim, workshops com acompanhamento anual tipo de $20 mil por ano e cursos baratos tipo assim de $100, $200. Ele criou um produto no meio ali, acho que era de $1.500 ou $2.000 no ano, estourou de vender, vendeu muito. Então ele encontrou um espaço de mercado entre os dois extremos, né? E é exatamente isso que você tá falando. Às vezes a pessoa, ela não quer ter aquele serviço que é muito mais barato, mas que, no caso seria de graça, o SUS, né? Sim. Mas que ela teria que esperar meses pra poder resolver o problema dela, mas ela também não tem dinheiro pra poder pegar o top das galáxias. Então ela pega uma pessoa que tá no meio termo, que dá dentro do orçamento dela. Que seria um nível doutor consulta da vida, né? Sim, sim. Ele atinge ali o público que tem um dinheiro que consegue pagar uma consulta, não quer ficar esperando o SUS. Falando um pouco agora dessa questão das agências, né? Que vocês também têm esse produto para ensinar, seria o dono da agência também a
atender médico? Como que funciona? O que seria esse produto? Bacana. A nossa mentoria, ela funciona principalmente para donos de agências. Não necessariamente para donos de agências que trabalham na área de saúde, né? Hoje a gente tem alguns mentorados que são de outras áreas. Então a gente tem mentorado que tem uma agência de tráfego pago para software as a service, para SaaS. A gente tem mentorado que tem agência para advogados. A gente tem mentorado que tem agência de e-commerce, então a gente tem mentorados de diferentes nichos, porque os princípios que a gente aplicou para poder levar a B2Med do zero a mais de 350 mil de faturamento em um pouco mais de 2 anos, eles são replicáveis em outros modelos de negócio de agência, que é basicamente, você tem que ter um fluxo previsível de novos clientes, você tem que ter processos para poder garantir a retenção desses clientes dentro da base, e você tem que ter processo também para garantir que as entregas não se percam e que você consiga crescer enquanto não perde a estrutura interna. Então, basicamente, a gente empacota esses processos e a gente entrega isso para os nossos clientes junto com o acompanhamento. Além disso, obviamente, a gente tem também vários benefícios para os clientes que são da área médica. Então, a gente tem alguns clientes que também são donos de agência para marketing médico. E para eles é bom porque eles têm acesso aos nossos playbooks de estratégia. Então, o que é que a gente faz de estratégia para gerar resultado para cada especialidade? O que é que a gente faz de estratégia de social media de conteúdo para dermatologista ou para gineco. Então, é muito bom para eles também por isso, mas não é excludente. Falando nessas áreas que você está comentando, né? Tem as especialidades, né? Não para desanimar o médico, né? Mas, por exemplo, qual área que você acha que é mais vendável, assim, que existe um mercado que consome bastante ali pela internet? E existe o contrário também? Existe algum mercado na internet que não é consumível, assim? Tem. Que algumas vezes o cliente chega para você, o médico chega para você e fala: "Ih, doutor, pela sua especialidade eu não vou conseguir te ajudar." Tem algumas que a gente não atende, tá? Quais são essas? Cirurgia oncológica, dificilmente a gente atende. A gente já tentou 2 vezes, não deu muito certo. Cirurgia cardíaca, também não deu muito certo. O motivo pela qual essas 2 especialidades não funcionam é similar, porque na grande maioria das vezes a demanda de pacientes para esses médicos vem através de indicação de outros médicos. Então, não existe uma demanda direta. Quem indica um paciente para um cirurgião cardiovascular é o cardiologista. Quem indica um paciente para um cirurgião oncológico é um gastroenterologista, um ortopedista, é um outro médico. Ele é dentro do processo, né? Exato. Ele vai ser tratado para um determinado fim e aí descobriu aquilo, infelizmente, e esse médico que, vai naquele doutor que... Exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O paciente que ele tem câncer, então pensando aqui na cirurgia oncológica, qual é o problema que ele tem? Vamos supor que ele tem câncer de estômago, ele tá com pirose, ele tá com azia, ele tá sentindo dor no estômago, então ele vai procurar um gastro, entendeu? Ele não vai procurar... É verdade. A última coisa que ele acha que ele tem é câncer. Ele também reza para não ter. Exatamente. Ele nem quer pesquisar isso. Exatamente. Então ele vai no gastro, o gastro conduz ali a investigação e se chegar à constatação de que esse paciente tem câncer, ele vai encaminhar para o cirurgião oncológico. A mesma coisa o cardiologista, vamos supor. O paciente tá sentindo dor no peito, caminha e cansa, falta de ar, vai no cardiologista. O cardiologista diagnostica que ele tem uma estenose valvar aórtica importante que ele vai precisar operar. Então o cardiologista indica o cirurgião cardiovascular. Mas as que são mais vendáveis, cara, isso aí na grande maioria das vezes acaba surpreendendo o pessoal. A gente tem uma taxa de sucesso de 100% com reumatologistas, porque a dor é muito latente e na grande maioria das vezes eles não atendem convênio. Então é bem fácil de vender consulta para esse pessoal. Neurologista também é outra especialidade que a gente tem uma taxa de sucesso acima de 80%. Ortopedista, a gente também manda muito bem. Endócrino e as clássicas, né? Quais seriam as clássicas? Cirurgia plástica, dermato e gineco. Sim. Mas o nosso forte, cara... A cirurgia plástica deve ter dermato, deve ter um monte. Agora, o problema da cirurgia plástica e da dermato é que depende muito do cliente. Muito do cliente. Então, a taxa de sucesso tende a ser menor. Porque querer não é poder, né? Exato. Deve ser isso, né? Não, é porque o cliente... É muita querer e pouca potência. Né? Exatamente. É o cliente que, cara, ele quer ter um resultado incrível, ele quer ter um consultório lotado, às vezes você passa um script de stories pra ele, você passa toda a sequência do que ele tem que fazer, ele não faz. Vamos entrar depois disso. Ele não faz. Você passa pra ele, sua secretária tem que atender XYZ. Nesse tipo de mercado, a barreira competitiva já é mais alta. As pessoas que estão no mercado já estão mais antenadas nisso, já estão fazendo um trabalho melhor de marketing, então você tem que ser bom. Sim. A gente tá aqui pra te dar todo o suporte, todo o direcionamento, mas acabam que são especialidades que dependem mais do colega médico também. Mas eu também falei dessa questão de querer não é poder, porque eu acredito, né, não sei, que deve ter muita pesquisa na internet, muito Google ali, né, pesquisando sobre o tema, rinoplastia, deve ter um monte de pesquisa, mas nem todo aquele público que tá pesquisando tem o poder de pagar pela cirurgia, né? Sim. Porque é um tema que toda mulher quer, mas nem sempre vai ter o dinheiro para ser atendido pelo cirurgião XPTO. Sim. Né? Então acho que isso acontece também. Não, bastante. E é normal, assim, a gente já explica pro cliente, só quero que cheguem leads qualificados na minha clínica. Isso não vai acontecer, entendeu? A gente trabalha com matemática, então vamos supor, cara, tô pagando aqui, sei lá, R$20 no lead.
e vamos considerar que a cada 20 leads a gente faça uma consulta e que a cada 4 consultas você faça uma cirurgia. Então vamos lá, R$20 no lead, a cada 20 leads atendidos uma consulta. Meu custo por consulta é de R$400. A cada 4 consultas eu faço uma cirurgia, vamos supor que a cirurgia seja R$15.000, com a margem de lucro alta. Então a gente tá gastando R$1.600 para fechar uma cirurgia de 15 mil. É assim que funciona, é matemática, né? A gente tem que se atentar às métricas. Exato. Não tem como a gente, por mais segmentado que seja o marketing, por melhor posicionado que seja, vai chegar curioso. Vai chegar gente que só quer saber preço. Sim. A gente não tem o que fazer a respeito disso. Doutor e doutora, tá aproveitando esse conteúdo e vai conseguir aplicar dentro da sua clínica? Não deixe de conversar com os nossos especialistas e tenha também uma contabilidade especializada na área da saúde. Os links estão aqui embaixo. Bora pro conteúdo. Você comentou antes dessa questão da cirurgia, de todo esse to-do que ele tem que fazer, né? De todas essas tarefas, né? Que também você espera do outro lado, né? Você espera que o doutor faça. Claro, se for uma coisa interna de vocês, não tem problema, não responder, mas assim, existe um passo a passo quando a B2Med entra nessa clínica médica, finalmente você consegue prever pro médico, doutor, vamos entrar, mas é o seguinte, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, eu vou te ajudar aqui. Como que funciona esse passo a passo? O que o médico que tá vendo esse vídeo agora já pode esperar se chamar aqui o Daniel para fazer a parte de marketing e vendas dele? O que acontece? Bacana. A gente tem isso super bem alinhado no nosso processo de kickoff. Então, a gente fez o processo de fechamento, você topou que vai entrar, beleza. O nosso time de sucesso do cliente, aquele que é responsável por mapear a jornada e descobrir os Ramon, pedir indicação, etc., vai fazer uma call de kickoff. Nessa call de kickoff, vai apresentar toda a equipe, vai apresentar o roadmap do projeto. Então, vai dizer, olha, você vai ter que subir as suas coisas no Drive nessa pasta aqui até o prazo tal. Você vai ter que fazer isso. E as tarefas em si vai depender muito de plano para plano. Porque tem um plano que inclui social media, que acaba que precisa de ter uma participação maior do cliente, e tem os planos que não tem social media, que a gente ainda vai precisar que ele suba as fotos, a gente manda roteiro de Reels, a gente vai precisar que ele grave, mas não vai ser um volume tão grande porque não tem o social media, né, que é o que acaba gerando maior demanda de Reels, etc. Mas sim, tem tudo isso muito bem categorizado, com prazos, inclusive, de quanto tempo cada etapa demora. E a gente deixa muito claro, olha, se você demorar de me passar isso aqui, isso pode atrasar o seu projeto, e isso aqui não é culpa nossa, entende? Mas a gente deixa isso muito claro. Normalmente o cliente entra e em 30 dias, no máximo, assim, entre 21 a 30 dias, que seria mais ou menos ali 15 dias úteis, né? A campanha dele tá no ar. Então, se ele não tiver nada, nesse prazo aí, a gente já tá com a copy dele montada, a gente já entende quem ele é, quais são os valores, o que ele acredita, já entende isso direitinho, já monta a landing page, já manda pra ele, já aprova, já bota no ar, já começa as campanhas. De cabeça, você tem 3 cases de sucesso aí que a galera pode conferir no Instagram de doutores? Com certeza. A gente tem o da Maraia, que eu já passei, que é uma cliente super querida, que tá com a gente há bastante tempo. E depois a gente deixa aqui nos descritivos os instas. Que tá recebendo tá tendo um excelente resultado. A gente tem a Helena também, a Helena Tupinambá, que é a reumatologista, que tá com a gente também. Ela tem pouco tempo até. Ela tem pouquíssimo tempo, mas assim, acho que ela tem 6 meses com a gente, mas em menos de 3, 4 meses a gente já conseguiu gerar um volume de consultas absurdo pra ela no Google, tipo, com custo por lead muito baixo, assim. Então ela é um dos maiores cases, talvez, de sucesso que a gente tem. E lá, a Helena do Rio, a Maraia é de Curitiba, e lá do Rio também, a gente tem o João Henrique Ali. Timo Ali, eu acho que é João Henrique, mas é João Ali, ele é cirurgião de mão, ortopedista, também puta case. Agora o João, tanto o João quanto nesses 3 a gente não faz social media, tá? A gente faz apenas o tráfego. E tem um cliente que a gente faz social media também, que tá com um resultado muito legal, que o objetivo dele foi diferente. Foi um objetivo de aumento de ticket. E esse a gente teve... isso que eu ia te perguntar, porque nem sempre tá envolvido o Instagram ali no meio, né? Nem sempre. Esses 3 que eu te passei, ó. O João é só Google, a Helena é só Google e a Maraia é Google e Meta. Mas aí também você não vai deixar o Instagram largado, né? Você vai orientar ela que o Instagram dela tem que ter... Mas a gente não se responsabiliza por isso. Mas a gente observa claramente que quando o cliente tem um bom Instagram, isso repercute no Google. Porque mesmo que o Instagram não seja responsável diretamente pela conversão, na jornada do lead, ele vai acabar em algum momento checando o Instagram. Não, com certeza. Pra poder entender, se aquela pessoa é uma autoridade, se não é, vamos chegar se esse Instagram tá arrumadinho aqui e tal. Então, inevitavelmente isso acaba acontecendo, tá? Mas tem um cliente nosso que é um querido também, lá de Goiânia, Dr. Vinícius Melo, um excelente cirurgião plástico, que entrou com o objetivo de aumentar tickets. Ele tá com a gente desde setembro ou outubro do ano passado, e em pouco mais aí, bem, tem que fazer as contas, mas acho que tem uns 9 meses. Nesses 9 meses aí a gente conseguiu aumentar o ticket médio dos procedimentos dele em aproximadamente 10 mil. Caramba. Também é uma pergunta bem interna, assim, sua, né? Fica tranquilo.
O doutor que tá vendo esse vídeo agora, qual que é o passo a passo? O que vocês fazem para aumentar a percepção? São estratégias de marketing, estratégias da pessoa? Como é que você faz um cara que cobra 2 mil cobrar 10 mil? Beleza, cara. Então, vamos lá. Acaba entrando muito nessa questão de copy, né? Mas o que a gente vem percebendo cada vez mais é que o que vem diferenciando o médico da concorrência é o médico parar de ser só médico. Então é o médico trazer... E o Vinícius faz isso muito bem, muito bem. E a gente orienta. A gente não faz isso porque a gente não tem como, né? A gente não está lá em loco, mas a gente fala, olha, ele é um cara que ele gosta de jogar tênis, ele gosta de... Ele toca numa banda, né? Então ele toca bateria, então de vez em quando ele posta isso também, isso conecta com os pacientes. Ele é maratonista, então ele tem vários elementos da vida pessoal dele que ele coloca. Ele é pai de 2 crianças lindas, inclusive, né? Então, assim, ele traz elementos da vida pessoal dele que se conectam com seus pacientes. Obviamente que não só isso, né? Tem toda a questão ali de comunicação. Então, cara, o ângulo que você grava as coisas, a forma como você mostra as coisas, muito antes e depois, claro. Design tem um papel muito importante também. Então, preferir o minimalismo. Cada vem se tornando tendência, né? Essas pessoas que cobram tickets maiores, um design mais minimalista, cores mais suaves, assim. E isso acaba tendo impacto muito positivo. Mas, cara, muito sobre cobrar high ticket tem a ver com processo de vendas também. E não só processo de vendas, tem muito a ver também com a experiência do cliente. Então, por exemplo, quando a gente começou o trabalho, o Vinícius, ele não separava, eu inclusive tenho que até falar com ele, não sei se ele tá fazendo isso ou não, mas ele não separava na agenda horário de paciente que atendia convênio de horário de paciente que era por particular. Eu falei com ele, você tem que separar, porque o cara que ele vai pra tua clínica no horário, no particular, ele não pode ter a mesma experiência o cara do convênio. Exato. Você tem que fornecer uma experiência diferente pra esse cara. Esse cara tem que chegar, ele tem que ser atendido de uma forma diferente, você tem que servir um cafezinho na lousa bonita, a clínica tem que estar extremamente arrumada, ele tem que ter um atendimento mais exclusivo, porque você vai dar um pitch de vendas ali da cirurgia, a cirurgia, claro, né? Então, a consulta também tem que ser um pitch de vendas. A forma como você tá vestido, a forma como você fala, a forma como você demonstra o procedimento, de preferência num tablet, de preferência usando uma roupa alinhada. Então, tudo isso, assim, tem muito essa questão de posicionamento. E, cara, muita questão de cabeça também. Às vezes, isso aqui vai parecer uma coisa meio de coach, assim. Mas, cara, às vezes o que tá impedindo de você de cobrar mais caro é só você cobrar mais caro. Você tem alguma coisa na sua cabeça ali que acha que uma escassez ali que... Se eu cobrar mais caro, as pessoas não vão pagar. Cara, não necessariamente, entendeu? Isso acontece também no mercado contábil. Algumas vezes a gente fica com medo, né? Medo de perder aquela negociação, medo de perder aquele cliente. Você ia falar na negociação que a mensalidade era, sei lá, R$1.500, e você fala 900 porque você acha que o cara não vai. E o contrário acontece também, né? Que algumas vezes quando você começa a ter, eu falo pro contador assim, quando você começa a ter desapego nas negociações, que é o quê? Você já tem um escritório estruturado, você já tem sua clientela, você já tem um faturamento significativo. Claro que é bom entrar cliente novo, sempre é bom, mas assim, aquele cliente não vai fazer você ficar mais rico ou mais pobre. Então assim, você vai fazer seu preço. Cara, meu preço é 1.500. Então assim, putz, mas tá caro. Mas esse é o preço. Doutor e doutora, tá aproveitando esse conteúdo e vai conseguir aplicar dentro da sua clínica? Não deixe de conversar com os nossos especialistas e tenha também uma contabilidade especializada na área da saúde. Os links estão aqui embaixo. Bora pro conteúdo. E acontece um fenômeno muito interessante nas negociações, é que quanto menos você precisa da venda, mais você vende. Então, é exatamente isso. Quando você entra numa venda, cara, você joga o preço ali despretensiosamente, sei lá. Sim. O preço para minha prestação de serviço hoje é R$4.000, que seja. Vou dar um exemplo. Não é esse o preço, é um pouco menor. Mas quanto menos você precisa daquela venda, mais fácil se torna de vender, porque se tem uma coisa que o lead não gosta, é de sentir que você precisa da venda. Que aí ele monta, ele pede desconto, etc. Você tem que fazer o lead perceber que ele precisa mais de você do que você precisa dele. Exato. E quando você tá na posição que de fato você não precisa dele, isso acontece de forma natural. Você falou no início, né, que você é médico, né? Sim. O que te fez sair, não sei se você saiu efetivamente, né, mas o que te fez sair dessa jornada da medicina e vir pra a parte do marketing? Pro empreendedorismo, né? Cara, então, isso aí, essa história é bacana. Eu tava, esse momento na minha vida aconteceu durante o segundo ano da residência médica. No final do primeiro ano da residência, eu tava passando por um momento ali difícil, emocionalmente, né, tava uma sensação meio de perdido, assim, não sabia muito bem o que eu queria pra minha vida, não conseguia vislumbrar um futuro dentro da medicina, né? Sim. Eu sempre tive um quê também muito empreendedor meu. Quando eu era mais novo, eu queria fazer administração de empresas. Durante um período eu também pensei em fazer publicidade, mas eu tinha medo de não ser bem sucedido financeiramente. Eu tinha muito esse medo. E aí meu irmão fez medicina, acabou que eu fui muito pelo exemplo dele, e acabei fazendo medicina. Mas eu tinha na minha cabeça, desde muito novo, que eu não conseguiria ter o sucesso financeiro que eu gostaria de ter
enquanto a minha fonte de riqueza fosse o meu trabalho. E como médico, você fica muito limitado a quanto você ganha de acordo com o número de horas trabalhadas. Produção, né? Você tem uma dificuldade muito grande de terceirizar sua mão de obra. E aí, nesse momento da residência, eu tava bem desanimado, assim, talvez, com a medicina, com a residência. Eu vi os meus colegas super animados, super felizes, né? Pô, tô no estágio aqui, mas, pô, tava super cansado, só queria saber de chegar em casa e de descansar. E aí, nesse inteirinho aí, começou a aparecer pra mim um monte de vídeo, de anúncio, de um monte de menino novo ganhando dinheiro online. Eu falei, cara, esses moleques de 18 e 17 Isso não faz muito tempo, né? Foi o quê? 21, 22? Isso aí foi mais ou menos outubro de 21. 21 você ainda tava na medicina. Tava. Ainda tô. Vou já falar um pouco mais sobre isso, mas cada vez É época da pandemia, né? Sim, foi no auge, assim. No auge. Acho que pode ter sido por isso também que não tava num momento bom de cabeça ali. Mas aí, cara, nessa época começou a aparecer um monte de anúncio, de vídeo de os meninos novos ganhando muito dinheiro. Eu falei, cara, não é possível que esses meninos estão ganhando tanto dinheiro assim, velho. Eu vou aprender como é que faz esse negócio e vou ganhar dinheiro com a internet. Não sabia como ainda, mas eu só sabia que ia acontecer isso. Levando em paralelo a medicina. Isso. E aí, cara, bastou eu ver alguns anúncios, me inscrevi no MBA de marketing digital, loucura. Me inscrevi na comunidade Sobral de tráfego lá. Legal. Comecei a aprender tráfego. E aí, até aí, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí, mas chegou mais ou menos ali janeiro, ou foi fevereiro de 2022, eu tive uma conversa com um chefe meu no refeitório do hospital, na verdade no café. E aí a gente começou a conversar sobre como tava difícil a medicina, né, que tava cada vez tendo mais pessoas. Ele me contou um caso de um colega dele que havia feito uma especialização muito boa na Unicamp, que tava com muita dificuldade de conseguir clientes pro consultório particular. Eu pensei, opa, existe uma oportunidade de ganhar dinheiro aqui. Isso foi em fevereiro de 2022, mais ou menos. E acho que uma das coisas que foi mais determinante para eu poder ter o crescimento rápido da empresa, assim, acho que é uma das coisas que eu tenho mais forte como empreendedor, foi que isso aconteceu em fevereiro de 2022, em março de 2022 o CNPJ estava aberto, em abril já comecei a rodar um anúncio, tomei um preju no início porque eu não consegui captar ninguém, tomei uns 50 mil de preju, uns 25 mil a 30, tipo assim, porque eu não tinha tempo para prestar o serviço, então eu tava tirando dinheiro do meu bolso para poder custear as pessoas. Entendi. Mas eu tava com a equipe e eu não tinha cliente, um negócio de louco, assim, não entendia nada sobre negócio, mas graças a Deus deu certo. E aí em junho, acredito, foi maio, começou a entrar o nosso primeiro cliente de 2022, né, e de lá até agora estamos com esses 145 e contando, né? E aí a medicina? A medicina hoje, ainda trabalho como médico. Durante muito tempo, aí eu não quis mais trabalhar como médico, mas aí eu tive que ouvir um conselho do meu pai, né? Meu pai tem 72 anos, então tem que abaixar a cabeça e tem que ouvir. Ele falou, filho, assim, por mais que suas empresas estejam indo bem, não acho prudente você largar a medicina de mão. Até porque se um dia acontecer alguma coisa com suas empresas, você ainda vai ter uma fonte ali de renda que vai garantir que você consiga pagar suas contas, né? Então, o que é que eu faço hoje? Hoje eu dou um plantão a cada 15 dias, nos finais de semana, porque durante a semana eu tô full time na empresa. Sim. Pra poder não me esquecer, como é a medicina em si. Então, eu dou plantão de UTI, eu gosto disso, mas acho que eu gosto também porque o volume é pequeno. Sim. Se eu precisasse trabalhar muito com isso pra poder pagar as contas, eu acho que eu não... Mas no seu caso também você poderia abrir uma clínica e fazer a terceirização, né? Da sua marca, né? Isso é uma coisa que o Léo Guarda fala, né? De você não ser o médico, né? Você ter a marca. E a marca é exercer ali a atividade, né? Porque aí você não fica refém de você ter que fazer a cirurgia, né? Isso é um plano, a gente tem algumas ideias, a gente quer abrir, aí não posso abrir os planos de negócio, tá, mas a gente quer abrir uma clínica meio que popular para fazer determinados tipos de exames específicos. Sim. A gente tá pensando em fazer isso. Sim. Mas isso requer um investimento de dinheiro maior, né? Sim. Então a gente tá consolidando melhor um pouco mais o caixa da empresa e colocando também dinheiro no bolso, né? Acho que assim, um dos motivos que a gente faz empresa é para que a gente consiga enriquecer como pessoa física. E assim, o Prolabore tá muito bom, tô conseguindo pagar as contas, etc. Sim. Mas é bom forrar um pouco mais a pessoa física antes de começar a pivotar para outras coisas, mas acho que é um passo natural. Não, e assim, não é nem tanto por amor, porque realmente é um mercado lucrativo, né? Muito. Se você souber fazer, que não falta aqui são clientes médicos que realmente tiram distribuições de lucros e prolabores significativos, né? Exercendo ali a profissão. E se você sabe jogar o jogo, ainda principalmente na parte de vendas, basicamente virar a chave ali, além das suas empresas da parte de marketing, você ter uma focada para a clínica, né? A gente quer pegar a marca com toda a expertise de vendas e de marketing que a gente tem e transformar isso na puta clínica, talvez franquear até. A questão é que realmente requer um investimento inicial maior. Sim. A gente vai acabar fazendo isso em algum momento, né? A questão, assim, é que
dá um frio na barriga. No sentido exatamente. De que eu não tenho nenhuma expertise nisso. Sim. Né? Assim, é muito louco, né? Porque você ensina os outros médicos exatamente. Mas na hora de fazer o seu, você tem um pouquinho de medo ali. Exato. Né? Mas a gente deve acabar fazendo em algum momento. E já partindo aqui pro final, Dani, hoje, os produtos que dentro da sua empresa, da B2Med, da parte de mentorias, quais a gente pode detalhar aqui para o médico ou para o dono da agência poder buscar você? Como que funciona? Bacana. Então vamos nessa. Na parte da assessoria de marketing, a gente tem basicamente 3 produtos, que são 3 assessorias. A gente está desenvolvendo alguns treinamentos, porque a gente entende que às vezes o colega médico ele precisa do conhecimento, mas ele não tem a disponibilidade financeira de arcar com uma mão de obra. A gente está disponibilizando o nosso método para passar isso em treinamento, mas os nossos produtos, as nossas assessorias são divididas em 3 planos, basicamente. O plano Google, em que a gente vai fazer estruturação de Google Meu Negócio, criação de landing page e veiculação das campanhas de Google Ads. Esse é o plano mais básico. A gente tem o plano Premium, que é o plano que engloba tudo que o plano Google engloba, mais o gerenciamento do Meta Ads. Então a gente vai escrever os roteiros dos criativos, a gente vai fazer o design dos criativos que forem estáticos, etc. Lembrando que isso aqui não engloba o gerenciamento das mídias sociais, isso aqui é só anúncio. E a gente vai usar o Meta como a outra ferramenta de captação e o Premium com social media, que a gente faz o Google, os anúncios no Meta e o social media também. Então, o médico mais preguiçoso, ele vai pegar o premium. Exatamente. Ele vai querer que você faça a gestão de tudo, mas não adianta ser preguiçoso, porque você vai ter que fazer os vídeos, né? Exato. No final das contas, vai acabar que vai ter que aparecer do mesmo jeito. Ele só não vai ter o gerenciamento, porque quem mexe com o Instagram sabe o quanto é complicado ali, às vezes você ter tempo pra fazer e fazer a gestão, né? Eu acho que um grande lance aí pra poder o pessoal virar a chave, eu odeio essa expressão, mas eu acho que faz sentido nessa circunstância. É pensar o Instagram como um trabalho. Você vai dedicar uma hora, da mesma forma como você trava o horário da sua agenda para consulta, você trava um horário ali para poder pensar, qual estratégia de histórias eu vou postar, o que é que eu vou postar da minha vida pessoal hoje para poder conectar com as pessoas. Por exemplo, o Vinícius, ele postou uma coisa que eu acho que foi um caso, tipo, de uma mãe que ele foi muito legal. Ele foi olha, o caso de hoje é da fulana, ele não falou o nome, né? Mas ela é uma mãe, ela tem 3 filhos e tal, e ela tava se sentindo que o corpo não era mais o mesmo e tal, e ele mostrou depois, e tipo assim, uma enxurrada de mulher falando, nossa, eu também sou mãe, também queria. Então assim, ele tem essa facilidade de se conectar. E eu acho que quando você traz essa questão da pessoalidade da marca, da pessoa por trás do jaleco, isso acaba funcionando muito bem. E, cara, pra você fazer isso de forma estratégica, você tem que parar e pensar nisso, sabe? Exatamente. Não dá pra você fazer a Deus dará. Exato. E enfim, você falou dos 3 produtos, né? E pro perfil do dono da agência. Hoje a gente tem apenas a nossa mentoria, que são 6 meses de acompanhamento. É você e mais outras pessoas? Eu, Pedro e Thiago, os 3 sócios. Tá bom. É um produto da marca. Tá. Em que a gente pega essa pessoa, a gente define qual é o ponto A dela, então a gente tenta entender o que está travando a agência. Se é problema de marketing, se é problema de vendas, se é problema de retenção ou se é problema de processos internos. Com base nisso, a gente vai definir um plano de acompanhamento para essa pessoa, em que ela vai ter tutorias semanais com os nossos heads de cada departamento, vai ter calls quinzenais comigo, com o Pedro e com o Thiago, em que eles vão entrar nessa call, eles vão ter que prestar contas para todos os outros mentorados, essas calls são em grupo, tá? Do que havia sido programado para que eles fizessem e o que eles efetivamente fizeram, então eles vão ter que prestar contas ao vivo. E a primeira call, que é esse diagnóstico meu, Pedro e Thiago, comigo, com o Pedro e com o Thiago, é uma call individual. Nesse interim também a gente vai fazer uma call de revisão de pitch, o cliente vai mandar o pitch pra gente vai revisar, a gente vai dizer todos os pontos que ele tem que melhorar. A gente tem uma call de auditoria de processo, então a gente entra no gerenciador de tarefas do nosso cliente, diz tudo que tá errado e diz tudo que ele precisa fazer para ajustar. Sim. E a gente tem uma call de auditoria de campanhas que o Thiago, que é o meu diretor de marketing, ele vai entrar no gerenciador e vai dizer tudo que precisa ser feito da forma adequada. Esses 3 momentos são individuais. Além disso, ele vai ter uma área de membros em que ele vai ter acesso aos playbooks de contratação da nossa agência, os playbooks de execução, como é que a gente executa cada rotina de cada setor. Para o pessoal que trabalha com marketing médico especificamente, ele vai ter acesso a playbook de especialidade, o que é que a gente faz para poder gerar melhores resultados para os nossos clientes, etc. Então, assim, a gente tem essas 3 frentes, né? E tem uma coisa bem legal que a gente faz também. A gente também contrata os vendedores dos nossos clientes. Então, então você tá... Do cliente e agência. Isso. Tá. Você tá para contratar um vendedor, quem vai entrevistar ele sou eu. Entendi. Isso também funciona pro médico ou não? A gente ainda não faz isso, a gente tá querendo fazer isso com a outra empresa. Um produto. Um recrutamento e seleção para secretários. Mas a gente contrata um vendedor do nosso mentorado, a gente faz o traqueamento do funil, porque é muito comum a gente perceber que tem traqueamento mal feito e acaba se perdendo dados nisso, então a gente traqueia o funil para ele. Tá. A gente faz o design
design da landing page dele também. Então a gente tem entregáveis que a gente faz por ele, que são a contratação do vendedor, o design da landing page, o traqueamento do funil. Tem coisas que a gente faz com ele, então as tutorias semanais, as calls de acompanhamento quinzenais, a auditoria de campanha, a auditoria de processos e revisão de pitch. E tem as coisas que ele vai ter disponível para que ele possa implementar na realidade dele. Então hoje esse é o nosso produto principal. A gente está querendo também lançar versões Pocket, em que ele vai ter meio que acesso a isso tudo, mas não vai ter tanto, talvez, nosso acesso a nós. Menos humanizado aí. Exato, em que ele vai poder ver e aplicar. Mas hoje é basicamente isso. E eu também, assim, não é incomum aparecerem pessoas que não estão prontas para consumir esse produto, porque normalmente a gente só vende esse produto para agências que faturam no mínimo ali 15 a 20 mil. Tá. E a nossa promessa é levar de 15 a 20 mil para 120 mil. Tá. Através do nosso processo de faturamento, né? Então, para algumas pessoas que não estão nesse nível ainda, que estão ali, alguma dificuldade de posicionamento, de criação de oferta, eu tenho uma consultoria individual também, que eu também forneço para esse pessoal. Pô, legal. E isso tudo a pessoa consegue através do seu Instagram? Sim. Só entrar em contato lá. Sou bem receptivo. Fechou. Galera, foi isso. Daniel Costa, da B2Med. A gente falou bastante aqui sobre o mundo médico, sobre agências, sobre possibilidades de você aumentar o faturamento da sua clínica, sem necessariamente ali você, muitas vezes, ter grandes mudanças, mas sim mudanças na sua cabeça, no seu mindset, no seu Instagram, no seu Google. Isso tudo ele consegue te ajudar. Inclusive, o Daniel falou aqui de uma dor que eu sempre falei, por que ninguém fez uma empresa de secretárias, né? E realmente eles fizeram e vem esse tipo de solução para você, médico. Dani, obrigado pelo seu tempo. Deixa seu Instagram aí. Então, gente, meu Instagram é Daniel Costa Med. Lá eu falo principalmente no meu Instagram pessoal muito sobre gestão, crescimento de negócios e escala. Falo um pouco sobre marketing médico no meu perfil, falo mais no perfil da empresa mesmo. Legal. E sobre essa questão do secretariado, cara, uma última frase que eu gostaria de falar é o seguinte: quem direciona qual produto tem que ser lançado no mercado é o mercado. E a gente, por trabalhar com médicos e ver essa dor latente, a gente pensou, cara, se eu não resolver isso aqui, alguém vai resolver. Exato. Então é melhor que essa demanda fique comigo do que com outra pessoa, né? Exato. Então acho que esse é um insight muito importante, né? O mercado manda no produto. Top. Bom, é isso, gente. Tamo junto. Até mais. Valeu. Tchau.